partir de agora, a gente começa a nossa gravação e a gente passa a palavra ao professor Clóvis para que a gente possa aproveitar ao máximo aí, interajam, viu, meninos e meninas, tirem dúvidas, colaborem, porque uma aula só existe quando existe troca, não é verdade, professor? Então, Exatamente. com o professor Clóvis, a palavra. Ok, obrigado, Thaís. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, tá? Nosso primeiro contato, né? Eu sou Clóvis Valério, sou do Rio, mas tenho raízes baianas, que meus avós paternos eram do estado da Bahia. Então, fiquei muito agradecido quando eu soube, né, da origem desse grupo, da rede colaborativa. Bom, fora isso, pessoal, o que eu vou tentar passar para vocês aqui? Um pouco do que eu sei de química. E todos aqui sabemos um pouco de química também. Então, como disse a Thaís, nós vamos trocar os conhecimentos que nós tenhamos, nossos ou adquiridos, ok? Outro momento importante também, galera, é que eu vou aqui, às vezes, né, passar um vídeo, como eu vou passar logo agora, aqui no começo. Então, o que eu gosto sempre de colocar é um vídeo curtinho, de 2, 3 minutinhos, né, sobre como que a gente pode fazer para poder nos apoiarmos uns aos outros, sempre. O nome do videozinho é Esperança, né? E é o nosso grande momento agora. Tem alunos aqui que já passaram pelo ensino médio, tem outros que estão passando, alguns que estão fechando o terceiro ano, e outros ainda não, talvez. Então, talvez vocês saibam um pouco do conteúdo, que eu vou repassar para alguns, para outros talvez seja primeiro contato, tá? Independente disso, qualquer colocação, qualquer pergunta é bem-vinda. Não deixe dúvidas ficarem. Pode parecer a mais simples, mais boba que seja, não importa. Coloque-se, tá? E não deixe nada ficar para trás. Então, vamos lá. Tudo ok aí? Ok. É.
Aí, pessoal, é só para que a gente tenha em si que todos nós temos e podemos, e lá chegaremos. Podemos demorar um pouco mais, um pouco menos, mas lá estaremos. Pessoal, qual o meu intuito aqui no início? Muita gente, isso aí, muita gente, né, já começou, como eu disse, o caminho, já viu alguma coisa de química, né? Então, pensaria, pô, Clóvis, você vai começar por onde? Cálculos pesados? Não. Eu prefiro, pessoal, começar aos poucos, relembrar a química básica, e sempre tem questões da química básica no Enem, e outros vestibulares, né? E aí, quando você pega essa base, ela fica bem alicerçada, às vezes você nem precisa dominar outros conteúdos. Você, com essa base, você consegue raciocinar, pensar em termos de química para outros conteúdos. Tá? Então, eu não vou correr, eu vou devagar. Se eu estiver muito apressado, que às vezes a gente tem esse ímpeto de querer avançar rápido e me atrapalhar, vocês me travem, tá ok? Se eu estiver muito lento, façam a mesma coisa. Não fique com vergonha, não. Perfeito? Então, vamos lá. Eu fiz um resumo de cada item, né, de cada conteúdo. Então, eu não tenho assim tudo explicadinho, senão esse PowerPoint ficaria gigantesco. Na verdade, ele é um apanhado, né, de um quadro geral de todo o conteúdo do ensino fundamental, do oitavo e nono ano. Tá? Substância, mistura, eu fiz um resumo. Então, tem os pontos principais. Aí, se vocês puderem ir anotando, ficaria interessante, tá? Bom, a gente vai falar aqui de macroscopia, como o nome já diz, macro é o grande, é aquilo que você visualiza, né? Então, o estudo das coisas que nós visualizamos em ciências, no caso, na química. E aqui nós vamos misturar um pouquinho, né? Quando eu falo ciências, um pouquinho de química, física e biologia, porque esses conceitos que eu vou relembrar, eles perpassam por todos os conteúdos, as disciplinas. Qual o primeirozinho aqui, então? Bom, então, os conceitos gerais, matéria. Relembrando aí, o que significa matéria? Aquilo que você visualiza é aquilo que ocupa um espaço, né? Por exemplo, você tem um lápis na tua mesa aí, é matéria? Está ocupando espaço. Mas se você tem a luz é matéria? Bom, ela ocupa espaço, Clóvis, mas ela não tem uma coisa que o lápis tem, que é massa. Então, aquilo que ocupa espaço e contém massa é que você chama de matéria. Nem tudo que você visualiza é matéria. Pensamento é matéria? Não, Clóvis. Por quê? Porque ele não ocupa espaço e não tem massa. Bacana. Se você limita a matéria, o que você tem? Aquilo que a gente chama de um corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Quando essa parte limitada da matéria melhorou, tem uma finalidade, nós chamamos de objeto. Repara que eu estou numa escala crescente, do macro para o micro. O objeto ele é constituído por uma determinada substância. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o objeto cadeira, que pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser diferentes substâncias. Né? O que são substâncias? São espécies químicas ou espécies de matéria. Cada substância, cada espécie química tem a sua menor parte que compõe aquela matéria, aquela substância, que nós chamamos de molécula. Então, o que é essa molécula? É a menor parte de uma matéria que mantém suas propriedades. Se eu tenho um copo com água, ali eu só tenho molécula de que substância? A substância é água. Né? Então, a menor parte da matéria, melhor, de uma substância que mantém as mesmas propriedades do todo que é a substância, é a molécula. A molécula tem partes menores ainda nelas? Tem, que são os átomos. Então, como é que eu poderia classificar um átomo? Ele é menor ainda que a molécula, sim, mas ele mantém as mesmas propriedades. Ou seja, os átomos são iguais entre si? Não. Então, átomos são as menores partes da matéria com propriedades diferentes. E tem coisas menores ainda que o átomo? Tem as partículas atômicas, que a gente conhece, que são os prótons, nêutrons, elétrons. Bom, a gente diz que conhece. Alguém já viu um próton, um elétron, um nêutron? Não, nem eu. A gente supõe, né? Então, eu estou indo aqui do mundo macro, matéria, limito, corpo, tem utilidade, é objeto. O objeto é de uma determinada substância ou espécie química. Aquela substância tem a sua menor parte, que é a molécula que mantém suas propriedades, constituída por partes menores ainda, que são os átomos, com propriedades diferentes.
os quais têm partes menores ainda, que são as partículas atômicas, próton, nêutron, elétron. Então, o que a gente faz aqui no ensino fundamental, no médio? A gente começa a estudar essas partículas atômicas, né? Prótons, nêutrons, elétrons, que elas se unidas, formam o átomo, um conjunto de átomos dá origem a uma molécula, uma banda de moléculas forma uma substância que forma um objeto que constitui um corpo que nada mais é que matéria. Então, fui do macro para o micro e vou do micro para o macro. Substâncias, como eu falei, são espécies químicas. As substâncias ou espécies químicas, né, podem ser de dois tipos. Nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas. Mas, antes disso, nós temos as substâncias que eu poderia chamar também de puras e impuras. Então, o que vem assim a substância pura? O nome já diz. Ela é pura porque ela tem todas as moléculas iguais. O que deve ser uma substância impura? É aquela que não tem todas as moléculas iguais. Tem moléculas diferentes. E como é que eu denomino uma substância impura? A gente usa uma outra palavra, que é mistura. Então, o que é mistura de água com areia? Não é uma substância pura. São duas substâncias puras reunidas. Então, as substâncias podem ser de dois tipos. Puras, quando todas as moléculas forem do mesmo tipo, ou impuras, ou misturas, que são moléculas de substâncias diferentes. Sendo que as substâncias puras têm uma característica, elas podem ser do tipo simples ou do tipo composta. Bom, o que eu quero dizer com composta? A palavra já fala. Composta tem coisas diferentes. E simples, todas iguais. Resumindo, o que é uma substância pura simples? Todos os átomos são iguais, do mesmo elemento. Repare que começam a aparecer palavras. Átomos do mesmo elemento. Átomo é a mesma coisa que elemento? Cuidado. Não. Cuidado. Então, se os átomos forem todos iguais ou do mesmo elemento, aí eu teria uma substância simples. Pura, simples. Agora, se a fórmula química tiver átomos de elementos diferentes, aí eu passaria a ter uma substância composta. Por exemplo, água. Quais são os átomos que compõem a substância pura composta água? Átomos do elemento hidrogênio, que a gente conhece, e átomos do elemento oxigênio. Perfeito? Então, substância simples é quando eu tenho todos os átomos do mesmo elemento. Guardem as palavras. Átomo não é a mesma coisa que elemento. Aí eu tenho dois conceitos extremamente importantes aqui, ó, em substância simples. Um deles é a atomicidade e o outro é a alotropia. O que vem a ser a atomicidade de uma substância pura simples? É a quantidade de átomos que nela existir. Então, por exemplo, qual é a fórmula do gás oxigênio? Alguém lembra? O2. Então, qual é a atomicidade do gás oxigênio? 2. Ok? Ou então eu digo que ela é uma molécula diatômica, quer dizer 2, né? Ou biatômica. Molécula do gás ozônio, né? Que é muito falado por aí, é O3. A substância simples? Sim, Clóvis. Tem 3 átomos e todos são iguais. Todos são do elemento oxigênio. Então, é uma substância pura composta, cuja atomicidade é 3. Então, eu digo que é uma substância triatômica, ou de atomicidade 3. Perfeito? Por que eu gosto de fixar essas coisas? Triatômica, né? Octatômica, biatômica, porque lá na frente vão aparecer outros conceitos de outras matérias que vai usar triatômica, diatômica, eu tenho que ficar ligado. E o que vem a ser... sim, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Molécula de água, acabamos de falar. Qual a fórmula química dela? H2O. Aí eu pergunto aí, Daniela, você que está aparecendo, pode responder para mim? Daniele Brito. Qual é a atomicidade da molécula de água, Dani? Chuta, minha filha, não tem problema errar, não. Pessoal, isso aqui é um ambiente que está trocando. Então, errar faz parte da brincadeira. Se você não quiser... sei resposta não, professor. Por que, meu anjo? É que sei você bem pouco de química. Bem pouco mesmo. Eu também não sei, não. Aprendi, estou aprendendo. Olha só, minha querida, me dá um chute. Água, né, H2O. Qual é a atomicidade da molécula de água? Ó, gás hidrogênio, H2.
atomicidade 2. Gás oxigênio, O2, atomicidade 2. Bom, água, H2O. Qual a atomicidade? Opa, a Mariana Dois. apareceu. 2. Não. Não? Então não sei não. Ô, Daniela, você estudou quase certo. Ninguém mais quer estudar? É a atomicidade 3, tá certo? Hein, Elis? Eles ficou com medo de falar. É isso, Elis? Não, galera, não. A molécula de água não tem atomicidade. Sim, você tem razão. São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tá legal? Mas o que vem a ser a atomicidade que eu grifei antes? É uma propriedade que a gente encontra em quem? Em substâncias puras simples. A água é uma substância pura simples? Não, galera. A água é uma substância pura composta, porque ela tem átomos de elementos diferentes. Tem o H, hidrogênio, e o O, oxigênio. Viu a pegadinha? É assim que o camarada joga uma questão que é bobinha lá no Enem pra gente, e a gente lê muito rápido, não presta atenção, a gente pode escorregar. Então, eu só posso trabalhar com atomicidade para substâncias puras simples. Composta, não. Perfeito? Bom, e o que vem a ser a alotropia? É um fenômeno que ocorre entre substâncias simples. Acabei de dar 2 exemplos. O gás oxigênio, qual a fórmula química que eu falei que é dele? O2. O gás ozônio, qual a fórmula química dele, que eu falei há pouco? O3. O2, substância, gás oxigênio. O3, substância, gás ozônio. Elas têm, primeiro, elas são substâncias simples? São. O2 e O3 são 2 substâncias puras e simples. Ok, beleza. Bom, elas têm o mesmo elemento químico compondo ambas as fórmulas? O2 tem Clóvis, que é o oxigênio, e o O3 também tem Clóvis, que é o oxigênio. Ah, interessante. Então, a alotropia é um fenômeno que ocorre entre 2 ou mais substâncias simples que apresentarem o mesmo tipo de átomo. Ok? O2 tem oxigênio. O3 também tem. Ambas são substâncias simples? São. Então, eu posso dizer que elas são alótropas entre si. Então, o O2 e o O3 fazem estados alotrópicos para o elemento oxigênio. Olha que bonito. O cara chega na questão e bota para a gente. Quais são os estados alotrópicos para o elemento oxigênio? Você não tem que decorar isso não, tá? Estou dando um exemplo. Os estados alotrópicos, ele bota verdadeiro ou falso. Os estados alotrópicos para o elemento oxigênio são a fórmula O2, gás oxigênio, e a fórmula O3, gás ozônio. Perfeito. Confere. São 2 substâncias simples que possuem o mesmo tipo de átomo. Tranquilo? Agora, Marli, estou te vendo ali embaixo. Tudo bom, meu anjo? Qual a diferença que você visualiza entre o O2 gás oxigênio e o O3 gás ozônio? Não sei, professor. Ah, não. Galera, simples, pessoal. A fórmula O2 e a fórmula O3. O que eles têm diferente? O que eu disse que é o 2? O que é o 2? Aqui, ó. É a atomicidade. O gás oxigênio tem a atomicidade 2. E o gás ozônio tem a atomicidade 3. Então, o gás oxigênio O2 e o gás ozônio O3 são alótropos pela atomicidade. Por que, cara? Porque o que difere uma substância da outra é o número de átomos. Olha como os conceitos vão encaixando. Então, substâncias puras simples, com o mesmo tipo de átomo, eu digo que elas são alótropas entre si. E qual a diferença entre elas? Poderá estar na atomicidade, que é o número de átomos que cada uma tenha. Quer ver uma coisa bacana? Bom, alguém aqui, hoje é quinta-feira, o pessoal amanhã vai fazer um churrasquinho, talvez no final de semana, aí vai pegar o carvão e vai queimar o carvão, para aquecer a carne, né? Queimar a carne. Tá bom, Clóvis? Quando você pega carvão, você já pegaram o carvão na mão, e ao em contato com a mão, o que acontece com o carvão? Suja a minha mão, esfarela.
Alguém sabe qual é o elemento químico que forma o carvão? Carbono. Você pega a madeira, queima a madeira é feita de quê? Carbono, principalmente, é o constituinte básico. Lembra dos compostos que eu já falei de orgânica? O que vem a ser química orgânica? É a química que trabalha, estuda os compostos com carbono. Propriedades dos elementos químicos, carbono, quando se ligam entre si. Então, o carvão, ele deriva de uma árvore, por exemplo, de uma planta que eu queimei. Aquele carbono, então, está ali na forma de carvão, né? É carbono puro, CCCC. Bom, se alguém por acaso que é noiva, ou no caso, se for menina, de repente, se for noiva, deve ter ganho, recebido, ou do papai quando fez 15 anos, um anel, um diamantezinho. Tá bom, não foi um diamante, foi um brilhante. Brilhante é um pequeno diamante, certo? O que é o diamante, pessoal? Diamante nada mais é do que carbono. Caramba, a diferença. O carvão é preto, quebradiço na minha mão. O diamante eu pego aqui na mão, o risco, o vidro. Não, qual a diferença? A diferença é a arrumação dos átomos. Então, o carvão, isso que você escreve no papel aí agora no teu caderno, o lápis, o grafite também é carbono. Então, olha só, carbono na forma de carvão, carbono na forma de grafite, carbono na forma de diamante. Galera, é tudo carbono. Mas por que um é tão diferente do outro? O carbono é quebradiço, o grafite é duro, mas eu consigo quebrar, e o diamante é super duro, tem alta dureza, é mais difícil de quebrar. Mas o que faz com que eles sejam tão diferentes? A estrutura. O que é isso? A arrumação dos átomos. Como é que você poderia fazer um carvão virar grafite e o grafite virar diamante? Posso fazer isso. Pego o carvão, boto numa máquina a alta pressão, aperto, mas só que durante milhares de anos. Depois você continua apertando aquele grafite, né, que virou grafite, durante outros milhares de anos. Aí vira diamante. Então, para você transformar carvão em grafite e diamante, é só você botar alta pressão durante um bom tempo. Poxa, então quer dizer que eu posso, em casa, entre aspas, fabricar diamante? Poder posso, mas ele vai ter uma baixa qualidade, porque ele não vai ter uma estrutura bem definida, porque ele não vai ficar muito tempo a alta pressão. Então, repara o seguinte, carbono, grafite e diamante. Qual a fórmula química do carbono? C. No carvão, C. Do grafite, C. Fórmula química, C. Do diamante, C. Clóvis. Fórmula química, C. Tudo C. Quantos átomos tem o grafite? Infinitos carbonos. Quantos tem o diamante? Infinitos carbonos. Quantos tem o carvão? Infinitos. Eu boto assim, C índice N. Então, a diferença do carvão para o grafite e para o diamante, pessoal, estará na atomicidade? Não. Todos têm N carbonos. Então, a diferença estará onde? Na arrumação dos átomos, naquilo que eu vou chamar de estrutura. Então, quando eu tiver várias substâncias simples com o mesmo tipo de átomo, eu terei estados alotrópicos para aquele tipo de átomo, formando substâncias diferentes. E se a fórmula química for igual, C índice N, CN, CN, a diferença estará na estrutura. Eu direi que eles serão alótropos pela estrutura. Ok? Então, vamos lá. Carvão, C. Grafite, C. Diamante, C. Com N átomos. Então, a diferença não está no número de átomos, não. Então, está na estrutura. Ok? Então, em termos de alotropia, tem alotropia por estrutura e tem alotropia pela atomicidade. Repara que os conceitos vão se juntando. Bom, como você tem uma substância composta, vamos voltar na água. A substância composta tem átomos de elementos diferentes. Água, H2O, né? Daniel foi beber água também, perdeu sede. Bom, H2O, a minha também está aqui, ó. Olha. Bom, H2O, então, tem que tipos de átomos, pessoal? H, hidrogênio, e O, oxigênio. É uma substância composta. Perfeito. Mas ela é composta com quantos tipos de elementos, galera? 2 tipos de elementos. O H, hidrogênio, e o oxigênio. Então, eu diria que ela é composta
ternária. Se eu pegar, por exemplo, ácido sulfúrico, depois a gente vai ver com a fórmula química, talvez saibam alguns, é H2SO4. É substância composta? É clóvis, mas é binária. Não, cara, porque tem H de hidrogênio, S de enxofre e O de oxigênio. Então, é composta com 3 tipos: composta ternária ou terciária. Tem com mais tipos de elementos? Tem. Então, substância composta é aquela que tem átomos de elementos diferentes. Binária, se existirem 2 tipos de átomos. Ternária ou terciária, se forem 3 tipos de átomos. Perfeito? Sal de cozinha. Alguém sabe a fórmula química dele? É o tal cloreto de sódio, que é o NaCl. Bacana. O NaCl é uma substância composta ou simples? Boa, Daniel. Composta. Binária ou terciária? Ó, amiga, NaCl. Na é o sódio e o Cl é o cloro. Então, tem 2 tipos de átomos. Então, ela é composta binária. Tá? Bom, se ela é composta binária, ela é substância, tá, Clóvis? Eu me enrolei aqui, pessoal. Eu ia fazer um raciocínio, pensei em outra coisa. Mas vamos deixar de lado. Depois eu volto nisso aqui. Então, as substâncias compostas podem ser binárias, ternárias ou terciárias, e por aí vai, outras maiores ainda. Aqui embaixo tem a palavrinha componente. E quando você tem uma substância composta, né, ela pode fazer parte, pode ser um dos componentes de uma substância impura. E, cara, outra palavra, impura. O que é impura? Uma coisa impura, pessoal. Pô, Cláudio, não é pura, cara. E aí? Bom, Moléculas iguais? oi? Fala de novo. Que não tem todas as moléculas iguais? Isso aí, que não tem as mesmas características. São substâncias que não têm as mesmas propriedades. Pronto. Por exemplo, dá um exemplo aí, Elis, já que você puxou, por favor. Eu lembro. Ah, lembra sim. Você tomou suco hoje? Sim. De quê? Laranja. Laranja pura? Sim. Não, era suco ou era refresco? Suco. E o que tem no suco? É só o ácido cítrico que está lá na laranja? Não, tem água, Clóvis. Ah, então, o suco que você tomou de laranja, ele não é uma substância pura. Esse suco de laranja que ele tomou é uma mistura, melhor, ou uma substância impura. Então, lembra que substância impura é sinônimo de mistura. Então, só tem 2 ou mais substâncias, eu juntei coisas diferentes, eu misturei. Eu vou chamar de substância impura, tá? Porque não tem só uma substância, tem 2 ou mais. Aí, quando você tem cada substância que forma parte dessa mistura, nós chamamos de componente da mistura. Aí a amiga Thaís, né, vai passar. Ah, alguém anotou o suco de laranja. Boa, é a Thaís aqui ajudando. Boa. Aí está dando cola para vocês. Eu ia tentar fazer isso aqui do Paulo, mas não estou conseguindo. Mas eu vou aprender. Eu falei que entre a máquina e a cadeira tinha um problema? Então vamos lá. Então, as substâncias, né, elas impuras, que são as misturas, a Thaís colocou aqui para a gente, galera, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos lá, amigos, me ajuda. O que é hétero? Toda hora, todo mundo fala disso. Fala de homossexualismo, heterossexualismo. Hétero é diferente, né? E homo não é igual? Então, o que é homogêneo? É aquilo que você olha e enxerga uma única coisa. O que é heterogêneo? É aquilo que você olha e não enxerga só uma coisa. Então, essa coisa que você vai enxergar, eu vou chamar de fase. E a substância colocada lá dentro, eu vou chamar de componente. Então, por exemplo, Marli, eu pego água com sal. Água com sal é uma substância pura ou uma substância impura? Chuta. Isso. Professor. Ah, boa, Daniela. A Marli errar faz parte, amigo. Vai ficar chateado, não. Isso. É uma substância impura porque tem mais de uma substância, tem mais de um componente. Na água com sal, galera,
quantas coisas você enxerga? Ou seja, você enxerga a água, sim, Clóvis. Você enxerga o sal? Não. Por quê? A água consegue esconder o sal nos espaços intermoleculares da água. Vamos deixar isso para depois, com calma, né? Por que o sal fica escondido na água? Porque elas têm propriedades semelhantes. Ambas são polares. Isso é importante. Uma substância só mistura com outra se ambas tiverem a mesma polaridade. E, cara, existe isso também nas moléculas? Existem. Tem moléculas polares e tem moléculas apolares. O que significa a letra A na frente da palavra? Não. Significa negação. Então, uma substância ela é apolar se não apresentar polos. Vou deixar isso para depois. Bom, então o sal se dissolve ou é dissolvido pela água, e aí eu tenho quantas fases na água com sal? Duas fases? 2? Eu vejo a água e vejo sal? Não. Não, vejo uma coisa. Então, tem uma fase. Boa, Maria. Então, a água com sal só tem uma fase. Tá? Tem dois componentes, duas substâncias, em uma única fase. Toda vez que você tiver uma mistura onde tem uma única fase, você dirá que ela é homogênea. Eu não consigo distinguir as substâncias. Agora, se eu pegar areia e misturar com água, a areia será dissolvida pela água. Vou lá no rio, na beira do rio, tem areia e tem água. A areia não é dissolvida pela água. Por quê, galera? Porque são substâncias que têm polaridades diferentes. A gente vai ver isso depois. Bom, bacana. Então, forma uma mistura heterogênea, porque eu vejo areia e vejo água. Confere? Então, uma mistura é homogênea quando você, olhando para ela, você vê dois ou mais componentes na mistura. E ela é homogênea quando, olhando para ela, eu vejo quantas coisas, quantos componentes. Uma única... Componente não, desculpa, Cláudio. Vejo uma única característica. Aí ela é homogênea. Ok? Bom, então, misturas que têm uma única fase, aí você chamará de monofásica. Substância que tenha duas fases, você chamará de bifásica ou difásica. Três fases, trifásica, quatro ou mais polifásica. Tá? Um componente, dois, dependendo das substâncias presentes naquela mistura. Confere? Então, uma mistura, por exemplo, olha lá, vou pegar vocês, hein? Vamos ver se eu pego mesmo. Eu tenho uma mistura com água, gelo e óleo de cozinha. Não vou tirar o gelo, pegar água e óleo, pronto. Todo mundo tem casa, né? Você vai fazer arroz, aí você bota lá, esquece o arroz. Você bota água, bota o óleo. Ele é uma substância pura ou impura? Impura. Impura, professor? Impura, boa. Por quê? Eu vejo coisas diferentes, né? Eu vejo água e vejo óleo. É uma substância impura, ou mistura. Homogênea ou heterogênea? Hétero? Hétero, porque eu vejo coisas diferentes. Eu vejo dois líquidos diferentes, né? Bom, um mais pesado aqui embaixo, que é o mais denso, e o menos denso aqui em cima, tá bom? Ela é heterogênea. Quantas fases você enxerga? Fase é aquilo que você visualiza. A água e o óleo, quantas fases? Duas fases, você vê a água e o óleo. São dois líquidos que não se misturam, que a gente vai chamar, pessoal, de líquidos immiscíveis. O que é immiscível? Que não mistura. Confere? Bom, essas palavrinhas são importantes. Elas vão aparecer muito lá na frente. Bom, são líquidos immiscíveis. E quantas substâncias, melhor, quantos componentes tem essa mistura? Componentes são as substâncias. Tem a substância água e a substância óleo. Dois componentes, duas substâncias. Resumindo, água com óleo, ela é uma mistura heterogênea, ela é bifásica, eu vejo duas coisas, ela tem dois componentes. Confere? Uma água, outra óleo. Agora eu vou voltar para água, voltar àquela anterior. Água, óleo e gelo. Beleza? Você bota a água, bota o óleo e bota as pedrinhas de gelo. Aí dá uma misturadinha e olha.
Galera, você não vai esperar o gelo derreter, não, tá? Misturou, blum, olhou. Bom, ela é homogênea ou heterogênea? Chuta para mim, pessoal. Heterogênea? Heterogênea. Eu vejo a água, Bem eu vejo fácil. o óleo e vejo o gelo, ok? Vamos lá. Ela é heterogênea, quantas fases? Bi? Quantas? Você vê a água líquida, você vê o óleo e você vê o gelo boiando. Lembra que eu falei? Não vai esperar o gelo derreter, hein? Três Sim, sim. fases. Trifásica. Boa. Quantos componentes tem essa mistura? 2. 3 ou 2? 2. Por quê? Um é óleo, o E o outro outro é é água. água. E o outro? Qual é o terceiro? A água. É água de novo. É água líquida e água sólida. Sólido. Isso. Entendeu, pessoal? As pegadinhas. Agora, quer ver uma coisa interessante? Vestibular, os caras vão pegar a gente. Vou juntar um copo água e gelo. E aí? É uma mistura de que tipo? O gelo já derretido ou não? Não, não. Você dá uma misturadinha e olha. Você vai lá ver o gelo e vai ver a água. Hétero. O gelo em cima da água. Homogêneo ou heterogêneo? Hétero. Boa, Dani. Ok? Todo mundo concorda então com a Daniele? Ninguém discorda? Marli, você é uma bobinha. Vocês erraram. Não é? Primeiro, galera, água com gelo não é uma mistura. Água, o que é gelo? É água. E tem água em estados físicos, pessoal, diferentes. Cuidado com as pegadas. Então, água com O senhor gelo, pode explicar novamente aí, professor? Não entendi. lógico, querido. Água, você só tem uma mistura se houver duas ou mais substâncias diferentes. Ok? Se você tem água com gelo, o que é água? Qual substância é água? O cloro. H2O é água. E quem é a substância que está no gelo? É água, cara. Só que a água é um estado sólido. Entendeu a pegada? Então, gelo. Mas eu vejo o gelo e eu vejo a água. Mas você não pode dizer que é uma mistura, Dani. Permita chamar de Dani, tá? Pode ser serioso. Dani, por isso que eu não posso usar a palavra mistura. Você pode dizer o seguinte: bom, eu vejo a água, que não é uma mistura, em dois estados físicos. Ela no estado sólido e ela no estado líquido. Você, amiga, não pode chamar de mistura. Tá? Ok? Você tem duas fases, é difásica, mas não é mistura. É água em estados físicos diferentes. Ok? A gente tem que tomar cuidado com os termos. Por isso que eu gosto de esses conceitos, são bobinhos, são lá da frente do oitavo, não do sétimo ano, são, mas se você não dominar a base bem dominada, você pode se enrolar, tá? Com conceitos que vierem depois. Estados físicos. O que te lembra estado físico? Me lembra estados físicos, pessoal. Está aqui no quadro, né? Que a Thaís está disponibilizando. Tem um sólido, líquido e gasoso. Confere? Características que as substâncias têm quando estão em um estado físico. Forças atrativas. O que são forças atrativas? O nome já diz, forças que atraem. Mas também tem aquelas forças que repelem, afastam uma molécula da outra. Então, as forças atrativas são de dois Tipo de um tipos. ímã, né? E pode... Tipo de um ímã. Isso, exatamente, querida. O ímã tem a parte que atrai e a parte que repele? Não. O ímã tem dois polos, um positivo e um negativo. Se você junta polos opostos, serão atraídos um ao outro. Polos iguais serão repelidos. Exatamente, pode. Então, quando você tem... quais são essas forças que atuam na matéria? Qualquer que seja a matéria. As forças de coesão, olha o nome, coesão junta e repulsão, que afasta. São as duas forças atrativas. Anotem aí. Então, para qualquer estado físico, são duas as forças que estão lá unindo ou afastando as moléculas. As forças de coesão, que atraem, e as forças de repulsão, que repelem uma molécula da outra. Aí você pode me ajudar.
Como é que ficam as moléculas quando no estado sólido, galera? Com muito juntas ou afastadas? Juntas, professor? Exatamente, juntas. Qual é a força que deve ser mais atuante? A coesão ou a repulsão? A coesão. Isso aí. Então, no estado sólido, a coesão é maior que a repulsão. Aí você bota aí no teu resumo. O C é maior que o R. No estado líquido, vamos aproveitar o gasoso? No gasoso, como é que são as forças, pessoal? Tem as duas, coesão e repulsão. Qual das duas deve ser mais forte? A que atrai ou a que repele? Lembra que no estado sólido as moléculas estão muito juntas, coesão muito grande, repulsão baixa. No estado gasoso, elas estão bem afastadas, repulsão muito grande, coesão fraca. Então, no estado gasoso, as forças de repulsão são maiores que as de coesão. Então, C menor que R. Galera, no estado líquido, quem tem maior intensidade? É a coesão que junta mais ou a repulsão que afasta mais? Bom, o estado líquido é um estado que a gente chama de intermediário entre o sólido e o gasoso. Então, as duas forças são mais ou menos iguais. Então, você pode botar aqui que C é igual a R, praticamente. Né? Bom, então, as forças atrativas são essas aqui, ó. Olha a Thaís aqui, ó, ajudando a gente, escrevendo lá bonitinho. Vocês podem escrever no caderno de vocês. Bom, aí o corpo, quando está no estado sólido, líquido e gasoso, eles têm forma e têm volume. Quando você tem um corpo sólido, pega qualquer coisa sólida na tua mesa aí, o garfo, a forma dele varia? Não, o garfo está lá, não mudou nada. O volume do garfo está na tua mesa aí, está variando? Também não. Então, qualquer sólido tem formas e volumes constantes. Agora, se você pegar um gás, bom, já viu o isqueiro a gás? O gás fica lá dentro, você nem vê direito, né? Às vezes, deixa ele lá. Se você abrir a válvulazinha, o gás vai ficar lá dentro? Não. O gás vai sair. Porque tem uma propriedade chamada expansibilidade. O gás quer ocupar o maior espaço possível. Então, o gás, ele tem uma forma definida? Não tem. Ele tem um volume definido? Não tem. Se eu tiver aqui o gás de botijão, eu abrir a válvula do gás do botijão, o gás vai ficar no botijão? Não, cara, ele vai sair. Vai ocupar a cozinha. Se eu abrir a janela, o gás vai ficar na cozinha? Não, cara, ele vai embora. Ele vai passar a ter a forma da sala, a forma do espaço, por aí vai. Então, quando tem um gás, a forma e o volume de qualquer gás são definidos? Não. Variam. Variam e muito. Porque os gases, eles têm uma propriedade chamada expansibilidade. Quer dizer, eles tendem a ocupar o maior espaço possível. Por que, Marli? Porque as forças de repulsão são muito grandes, afastam o máximo que puderem as moléculas umas das outras. Então, no estado gasoso, a repulsão é maior que a coesão. São substâncias que não têm forma e volume definidos, porque a propriedade de expansibilidade não permite. A matéria no estado sólido tem coesão maior que repulsão. Perfeito? E quais são as forças que atuam no estado sólido? Uma que é chamada de dureza e outra que é chamada de tenacidade. Deixa eu falar contigo, Poli. O que é dureza? Anota aí. Dureza é resistência ao risco. O que é tenacidade? É resistência à quebra. São duas propriedades importantes para a matéria no estado sólido. Dureza e tenacidade. Ok? Dureza e tenacidade. O que é dureza? Resistência ao risco. Qual substância naturalmente mais dura que o ser humano conhece? É o diamante. Com diamante, você risca qualquer coisa, vidro, metal, riscar é marcar. Tá? E para riscar um diamante, o que você tem que fazer, Clóvis? Tem que usar um outro diamante, naturalmente falando. Tá? Bom, e tenacidade? É resistência à quebra.
É mais fácil você quebrar o lápis ou a tua faca? Pô, cara, é lógico que é o lápis. Por quê? Ele é de madeira. E a madeira tem menor tenacidade do que o metal ferro. Então, tenacidade e resistência à quebra. Ou ruptura. Tá? Botei duas propriedades importantes. Agora, um líquido. Estado intermediário das duas forças, né? Coesão mais ou menos igual a repulsão. E um líquido. O volume de um líquido varia. Por exemplo, tem aqui um copo com água. Vamos supor, Clóvis, você quer dentro? Tem? Não sei se dá para vocês verem. Tem aqui uns 300 mililitros de água. Eu pego essa água que está aqui no copo e boto numa jarra. Aquela jarra comprida, tipo tulipa. Boto os 300 mililitros na jarra. O volume será diferente? 300 mililitros no copo, na caneca. Aí eu boto 300 mililitros na jarra. O volume é diferente? Não, cara. É o mesmo volume. 300 e 300. Opa, tem alguém dando cola aqui, ó. Muda o recipiente. Vai alterar o líquido. É a forma, não é o volume. Tá? Como disse ali a Thaís, a forma do líquido vai depender do recipiente. Ok? Perfeito. Eu tenho água e vou fazer café. Bom, amigos, o que vocês fazem para fazer o café? Bota água onde? Coloca a água na jarra para ferver. Isso. A amiga falou, a Maria, né? Que bota água para ferver. Bota água. Ó, na minha casa aqui tem esses frescuros de cafeteira elétrica. Eu gosto muito daquele velho coador de pano e a panelinha, né? Aí tu bota água na panela, bota água no fogão, pega a água para coar depois do pó no coador. Tá bom? Quando você bota água para ferver, se você demorar muito, a água vai ficar na panela? Vai Não, ela evaporar. vai. E ela vai o quê? Evaporar. Perfeito, Ellen. Você falou certo com palavra trocada. Não estou zoando, não, tá, Ellen? É porque a gente, quando usa os termos da química, a gente tem que tomar cuidado. Olha o que a Ellen falou, ela não falou errado. A palavra que ela usou é que ela trocou. A panela, quando ela botou na água no fogão, a água evaporou? Não. Ela foi para a forma gasosa, beleza, ela disse. Mas evaporar, pessoal, é um tipo de passar de líquido para gás. Quando você fala evaporar, não é a panela que eu botei no fogo. Quando você bota a água no fogo lá na panela, a água na panela, no fogo, você diz que a água está em ebulição. Por quê, pessoal? Porque ebulição, Polly, é um fenômeno artificial. Quando você fala evaporar, Ellen, isso é um fenômeno natural. Ah, então quer dizer que você tem algum rio perto de vocês? Talvez tenha, né? Eu não conheço a cidade de vocês. A água do rio, ela evapora ou ela entra em ebulição? Evapora. Ah, porque é um processo natural. Natural. Quando você bota a panela lá para esquentar no fogão, aquilo ali não é natural. É o ser humano atuando. Então, Ellen, você não pode falar evapora, tá? A gente fala trocado. Importante isso. A água está em ebulição. Bacana. Mas acontece que o Clóvis aqui resolveu passar roupa. Aí ele pega o ferro de passar roupa, blá, 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 e para fazer um vinco na calça, ele joga um pouquinho de água, né? Facilita, faz o vinco. A água bate no ferro muito quente. O que acontece, hein? Praticamente, quase que imediatamente, a água vai de líquida para gasosa. Qual o nome desse processo? Evapora? Não. Ebule? Não. Eu chamo de calefa. O que é calefação? É a passagem artificial do estado líquido para o gasoso. Então, repararam que tem 3 maneiras da gente fazer a substância líquida ficar gasosa? Você pode repetir novamente aí, professor? Lógico. Quando qualquer líquido é passado ou passa para gasoso, se a passagem for de forma natural e lenta, eu vou chamar de evaporação. Então, evaporar é a mudança de líquido a gasoso de modo natural e lento. Ok?
Agora, se eu fizer essa passagem de forma artificial e lenta, aí eu chamarei de ebulição. A ebulição, passagens líquido a gás de forma natural, perdão, de forma artificial e lenta. Agora, quando eu faço isso de forma artificial e rápida, eu chamo de calefação. Ok, Dani? Só que o Clóvis ele foi tão apressadinho que ele estava aqui falando de mudança de estado físico ou de agregação. O que te lembra a palavra agregação? Agregar, juntar, confere? Ou estados físicos, certo? Bom, esses estados físicos podem ser alterados mexendo em dois fenômenos. Um deles acabamos de falar, variando a temperatura. Então, quando você mexe na temperatura, você pode alterar o estado físico ou de agregação da matéria. Ou então, um outro fenômeno aqui do lado, ó, pressão. Então, quando você aumenta a temperatura da água, artificialmente mesmo, ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, porque eu alterei a temperatura da substância. Aí posso mudar o estado físico. Ou então, galera, quando você mexer na pressão. Só que pressão é um fenômeno inverso à temperatura. Por quê? Se você aumenta a temperatura, para fazer a mesma coisa, você tem que baixar a pressão. Então, para que eu passe a água líquida para a água no estado gasoso, eu vou ter que fazer o que com a pressão? Aumentar a pressão? Não, vou ter que baixar a pressão. Ok? Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo mais palpável aqui. Então, os fenômenos que eu posso usar para alterar o estado físico de uma substância é mexer na temperatura ou mexer na pressão. Aí eu tenho aqui vários termos, ó, tá vendo? Temperatura de fusão, ebulição, liquefação. O que é isso, cara? São as temperaturas onde a matéria passa. O que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é temperatura de ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. O que é liquefação? O nome já diz, liquefazer. Passar do estado gasoso para o estado líquido. O que é condensação? Condensação é outra maneira de você falar liquefação. Quando é que eu devo usar essa palavra condensação? Principalmente quando for água. Quando a água passa de gasosa para líquida, é costume a gente falar condensação. É um processo mais natural do que artificial. Tá? Você tem um copo com água gelada. Aqui no meio ambiente tem água gasosa? Tem. Aí, quando aquele copo com água bem gelada está na mesa, o que acontece no copo por fora dele? Começa a aparecer um monte de gotinhas de água. Sim, por quê? Porque a água que estava no ar, não ar atmosférico, ela encontra o copo mais frio, diminui as forças de repulsão, elas se aproximam e elas se juntam, ficando líquidas. Então aquele suor que eu tenho, olha, suor da cerveja, suor do refrigerante, suor da água gelada, o que é isso? É água do meio ambiente, que encontrou o meio mais frio, encostou no meio frio e voltou para o estado líquido. Veio de gasosa para líquido. Tá? É a água do meio ambiente, é o vapor da água que está no ambiente. Aí você fala condensou. O que é solidificação? É passar do estado líquido para o sólido. E o que é sublimação? É passar do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, de forma direta, sem passar pelo estado líquido. Bom, quando eu tenho qualquer substância, elas podem sofrer fusão, ou ebulição, ou liquefação, condensação, solidificação ou sublimação. Fusão, você já viu, né? O gelo, quando ele derrete, ele está fundindo, está indo de água sólida para água líquida. Por quê, pessoal? Porque a temperatura estará aumentando ou a pressão estará diminuindo. Quando eu tenho ebulição, é o quê? A passagem da substância de líquida para gasosa.
É um fenômeno natural? Não, Clóvis. Ele é artificial e lento. Aqui eu vou ter que ter a temperatura aumentando ou vou ter que diminuir a pressão. Quando eu tiver uma liquefação, condensação é sinônimo, né? Eu tenho a matéria vindo de gasosa para líquida. Fazendo o que com a temperatura? Diminuindo a temperatura ou aumentando a pressão. Solidificação. Eu tenho a matéria indo de líquida a sólida, baixando a temperatura ou aumentando a pressão. E o que é sublimação? Passagem direto de sólida para gasosa, ou gasosa para sólida. Ou se for de sólida para gasosa, aumentando a temperatura, ou baixando a pressão. Gasosa para sólida, baixando a temperatura, ou aumentando a pressão. Alguns dizem que sólida para gasosa é sublimação, e gasosa para sólida é ressublimação. Tanto faz. Alguém poderia me ajudar? Perguntinha, hein? Porque na sublimação... vamos lá. Temperatura de fusão. Esqueci disso. Eu vou voltar. É uma temperatura constante, onde a matéria passa de sólida a líquida. Solidificação. É uma temperatura constante, onde a matéria passa de líquida a gás. Lá vai o Clóvis. Quando você tem, por exemplo, água sólida, gelo, alguém sabe a temperatura de fusão da água sólida para a água líquida? E, Clóvis, está lá no livro. 0 graus Celsius. Legal. Alguém poderia me dizer qual a temperatura de solidificação da água quando ela passa de líquida a sólida? Boa, Marli. 0 graus Celsius. Elis, é a mesma temperatura, amiga. Tanto na temperatura de fusão quanto a temperatura de solidificação são os mesmos valores. Mas qual deverá de ser a diferença? Olha a pegada. Fusão, né, passar de sólida a líquida. Temperatura de fusão da água, 0 graus. Solidificação é passagem de líquida a sólida. Temperatura de solidificação da água, 0 graus também. E agora? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Quem arrisca? A pressão? Não, vocês estão bem. É porque você trabalha, Dani, com a temperatura e ou a pressão. Não é bem a pressão, amiga, quase isso. A temperatura é um tipo de fenômeno. A pressão é um outro fenômeno. O que é fusão? É passagem de sólida para líquida. O que é solidificação? Líquida para sólida. Se a temperatura é a mesma, qual a diferença? Não é a pressão. Pô, repara aqui, para você fazer o gelo tornar-se água líquida, o que você tem que fazer, pessoal? Você vai botar o gelo aonde? Bom, Cláudio, eu vou botar o gelo na panela, vou botar lá no fogão. Se eu quiser fazer a água líquida tornar-se água sólida, eu vou pegar essa mesma panela e botar no fogão de novo? Vou botar onde, Marli? Na geladeira. O que a geladeira vai fazer? Parar. Vai diminuir a temperatura? Então, galera, a temperatura de fusão e solidificação são iguais com a mesma substância, porque a diferença está na quantidade de calor que você está dando ou retirando. Então, para alterar a temperatura, o que a gente tem que fazer? Dar calor, que é uma forma de energia, ou retirar calor. Então, para mudar o estado físico, quando eu falo temperatura de fusão, ebulição, blá, 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 tem temperaturas que batem iguais, e a diferença estará na colocação do calor ou na retirada. Melhor é isso, Cláudio. Temperatura de fusão é a mesma de solidificação? Sim. Qual a diferença? Na fusão, você fornece calor. E na solidificação, eu retiro o calor. Ok, pessoal? Então, temperatura, por exemplo, qual a temperatura de ebulição da água? A água ferve, né? A 100 graus.
Qual a temperatura de liquefação da água? 100 graus Celsius também, cara. Qual a diferença? Na ebulição, eu forneço calor para as moléculas vibrarem mais e se afastarem, e irem de líquida a gasosa. Quando chega a 100 graus, eu estou dando calor, elas se afastam e ficam gasosas. Quando eu quero liquefazer, elas estão a mais de 100 graus, eu começo a tirar o calor, botei na geladeira, estou tirando o calor, para poder a temperatura vir diminuindo, e quando chegar a 100, né, a matéria começar a perder calor e vir do estado gasoso para o estado líquido. Ok? Agora, aí vem, pessoal, gráfico de mudança de estado físico ou de agregação da matéria, né? Aí esses gráficos aqui, eles variam um bocadinho. Aí eu vou ter que ter um tempinho depois com calma para mostrar para vocês como é que é a variação com esses gráficos. Bom, galera, substância pura, já falei para vocês, né? É aquela que tem todas as moléculas iguais. Tá? Então, é um gráfico em que, quando a substância muda de estado físico, o gráfico fica constante, fica paradinho. Ele fica paralelo à linha deitada, horizontal. Tá? Quando for mistura, não fica. Na mudança de estado físico, na fusão, na ebulição, a linha de mudança de estado físico não fica constante. Ela fica inclinada, varia. Se eu tenho uma ligotética, é um tipo de mistura. Então, ela vai ter um pedaço do gráfico constante e o outro variável. A azotrópica é um outro tipo de mistura que vai ter um pedaço constante e o outro variável. Quem é melhor depois apresentar com calma. Tá? Essa parte constante ou variável. Então, por exemplo, qualquer substância pura, o gráfico aqui é constante, que até está ajudando a gente, durante a mudança de estado físico. Tá? Por exemplo, a temperatura de fusão da água, que é o gelo, né? 0 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura menos 20 graus. Quando eu vou aquecendo e ela chega a 0, aí o gráfico para de subir. Ele fica constante. Até toda a matéria passar água, gelo, de sólida para líquida. Depois que toda a água sólida e gelo passar para líquida, aí o gráfico vai voltar a subir de novo. Quando chegar a 100 graus Celsius, a água líquida começa a passar gasosa. Aí o gráfico para de subir. Ele fica constante enquanto toda a água estiver líquida, até toda ela ficar gasosa. Aí é que ele vai subir. Aí eu vou apresentar o gráfico depois, você deve ter visto. Tá? Então, gráfico de substância pura, eu tenho as mudanças de estado físico constantes. Eu vou apresentar depois com calma. Numa mistura, qualquer que seja ela, mistura. Tanto a fusão quanto a ebulição não são fixas, variam. Agora, essas duas misturas especiais aqui, ó, ligotética é um tipo de mistura. A fusão aqui é constante e a ebulição é variável. Na mistura azotrópica, a fusão é variável e a ebulição é constante. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês com calma depois os gráficos. Se bem que tem uns exercícios depois que a gente vê com calma. Tá? Outra que eu pensei em falar hoje, que eu vou dar só uma iniciada, que é a parte de radioatividade. Alguém já viu radioatividade? Ou radiação? Não? Fórmula química da água. Já acabei de falar um pouco, né? Qual é mesmo, hein? H2O. Bom. Como é que o H... Por que o H junta com O? Porque eles procuram aquilo que nós queremos aqui. Qual o nosso objetivo aqui, pessoal? Nosso objetivo aqui é entrarmos numa universidade. Ótimo, muito bom. Para a gente poder galgar o quê? Uma profissão melhor? Ótimo. Para termos uma formação melhor e entrar din-din no nosso bolso. Porque, infelizmente, vivemos numa sociedade capitalista. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não sobrevive. Né? Bacana. Bacana em termos, né? Bom, a mesma coisa, a mesma ideia, uma ideia parecida, é para os átomos. A gente está procurando aqui, né, com nossos estudos, galgar um lugar melhor na nossa sociedade. Bacana. A estabilidade, por assim dizer. Vamos conseguir? Vamos. Com certeza. Poxa, que pena.
Mas eu vou rebater isso depois na outra aula. E os átomos? Eles querem também ficar estáveis. Como é que eles tentam a estabilidade? Formando ligações químicas entre eles, que é outro assunto que nós vamos falar depois. Tá? Então, relembrando um conceito importante. Um átomo ele tem um centro, que é o núcleo. E uma volta do núcleo tem uma região chamada de eletrosfera. Ok? Lembra disso? Eu vou rebater isso de novo, tá? Com calma. Bom, o núcleo tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera, o nome já está dizendo, tem elétrons. Quando um átomo se liga com o outro, ele usa o quê? Aquilo que está lá no núcleo ou ele usa o que está na eletrosfera? Bom, Clóvis, ele vai usar o que está mais externo nele. Então, os átomos usam os elétrons para se ligarem uns aos outros. Ok? Formando as ligações químicas chamadas iônicas, covalentes, blá, 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 blá. A partir dessas ligações, eles poderão ser polares, apolares, blá, 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 blá. Tá bom, bacana. Então, os átomos se unem para se estabilizarem, usando os elétrons da camada de valência. Palavras interessantes. Camada de valência. É porque a eletrosfera tem várias regiões. E essas regiões são chamadas de camadas. E o que vem a ser valência? Vamos chamar a última camada, galera, sempre a última, de camada de valência. Tá? Então, quando um átomo se liga com o outro, eles usam o quê? Os elétrons de valência. Os elétrons da última camada, da camada de valência. Perfeito. Bacana. Mas, o que isso tem a ver com radioatividade? Aí eu vou deixar a Maria chateada agora. Nada. Poxa, Maria, por quê? Porque quando um átomo ele é radioativo, ele não usa os elétrons. Ele usa o que está lá no meio dele, lá no centro dele. Me lembrei, o que fica lá no centro do átomo, pessoal? Prótons, nêutrons. Então o que é radioatividade? De onde vem esse nome? Esse nome radioatividade vem de rádio. Rádio é um dos elementos químicos que tem na tabela periódica. Então, a primeira pessoa a estudar esse fenômeno é que deu esse nome de radioatividade. Por quê? Porque a pessoa estudou o elemento rádio. Aí tirou o nome radioatividade do elemento que ele estudava. E por incrível que pareça, antes que alguém me jogue ovos, né? Quem estudou a radioatividade é precursor, o cientista precursor, melhor dizendo, a cientista foi Marie Curie, uma mulher. Então, radioatividade, né, designa de quem? De Marie Curie, que trabalhou com o elemento radioativo e fez vários estudos com ele. Beleza. Então, o que é radioatividade? É um fenômeno que sai de dentro do núcleo do átomo. Por isso que a gente vai falar de energia atômica, energia radioatividade, energia radioativa, energia do núcleo. Aí você ouve aquele termo, energia nuclear. O que é energia nuclear? Energia que sai do núcleo de um átomo. É aquilo que eu chamo de radioatividade. Mas do núcleo sai o quê, pessoal? Do núcleo só pode sair próton e nêutron. Não, pessoal. Pode sair elétron. Pô, ali, não tem elétron no núcleo? Não sei. Mas pode ser elétron. Pode ser energia na forma de luz, energia na forma de calor. Aí, pessoal, essas coisas que saem, ou que podem sair do núcleo do átomo, eu vou chamar de radiação. Ok? Então, radioatividade é um fenômeno nuclear que ocorre nos núcleos dos átomos. É um fenômeno natural? Sim, temos elementos naturalmente radioativos que emitem essas coisas, essas partículas, energia, luz, calor, blá, blá. Bacana. Bom, aí eu tenho que tomar cuidado, o outro qual é? Com partículas radioativas. Quando a gente fala de partículas, quer dizer que aquela coisa tem massa. Mas energia tem massa? Bom, se você pegar um colega físico, ele dirá, tem, cara, mas ao nosso modo aqui químico de ver, energia como luz, calor, eu vou desconsiderar essa infinita, pequenina massa deles, tá? Então, são coisas sem massa. Então, se sai luz ou pode ser luz e calor do núcleo de um átomo,
pode ser coisas que não são partículas. Sim, pode. Então, toma cuidado com a palavra. Partículas radioativas são coisas que têm massa. Próton, nêutron, até mesmo o elétron, que tem uma massa infinitamente pequena. Só para você ter ideia, a massa de um próton é uma unidade de massa. Você pega um próton, divide por 1840, 0,001 é a massa de um elétron. É bem pequena. 1000 vezes, quase 2000 vezes menor que a massa de um próton. Então, quando você diz que saiu um elétron do núcleo de um átomo, eu não vou dizer que saiu, posso até dizer que saiu uma partícula, mas está mais para energia. Ok? Então, de novo. Tá bom. De novo, quando a gente for falar de radioatividade, serão fenômenos que estarão ocorrendo aonde? No núcleo de alguns átomos, de forma natural ou realizada pelo homem, que o homem a unidade, né, vai mexendo nos átomos. Bacana. Então, aqui nesse resuminho aqui, eu botei aqui, ó, tem um átomo pequenininho, né? Olha lá, ele só tem um prótonzinho, que é o hidrogênio. Tem um pouquinho maior, que tem 2 prótons, que é o hélio. Tem um maiorzinho ainda aqui, 3 prótons vermelhinhos, que é o lítio. E tem um cara grandão aqui, que tem próton pra caramba, que deve ser o urânio. A radioatividade é um fenômeno que deve acontecer com átomos pequenos ou grandes. Grandes. Já que é um fenômeno nuclear, deve ser com átomos que têm uma massa boa, que é um núcleo grandão. Existe hidrogênio radioativo? Né? Bom, mas vamos deixar isso para depois. Então, radioatividade é um fenômeno que ocorre em núcleos atômicos. Daí eu chamo de energia nuclear, ou energia atômica. Posso mudar o quadro, ou minha amiga Thaís? Claro, professor, só um instantinho que deu um bug aqui, mas já estou mudando. Foi? Peraí. Estou abusando de você. Imagina. Peraí, que já vai. Não, Foi. tem pressa nenhuma. Mudou. Bacana. Então, obrigado, meu querido. Então, repare aqui, a radioatividade ela pode ser útil e pode ser destrutiva. Você já sabe disso, né? Bom, eu mexi aqui no meu. Eu aumentei o meu. Melhor ainda. Então, repara, núcleos radioativos são núcleos instáveis. Né? Se o núcleo é instável, ele começa a liberar partículas, excesso de energia, né? Na forma até de massa. Então, repara, existe radiação chamada alfa e radiação chamada beta. Existe um outro tipo de radiação chamada gama. Radiação alfa e beta são corpusculares, são partículas. Gama é energia, né? Excesso de energia liberado pelo núcleo do átomo. Tá? Aqui está tudo escrito. Podemos dar um pulinho de novo, Thaís, por favor? Voltar ao slide anterior, foi isso? Não. O próximo. É o próximo. Tá joia. Por favor. Bom, aí vem... O lado útil e destrutivo da radioatividade. Esse? Isso, minha querida. Continuando. Obrigado. Então, aqui, pessoal, está mostrando, ó, tem um núcleo de um átomo radioativo, ele está expelindo, né, umas coisinhas, né? Só podem ser prótons e nêutrons, tá? As bolinhas vermelhas são os prótons, as azulinhas são os nêutrons. Amigos, me ajuda uma coisa aqui. Próton tem carga positiva, lembra disso? Nêutron tem carga nula, neutra. Eu vou depois, nas aulas, falar sobre as partículas atômicas. Tá? O próton está no núcleo do átomo, o nêutron também. Próton é positivo. Bom, olhando aqui as pessoas disponibilizadas na minha frente, a Maria, a Mariana, Feliz, Poli, Dani e a Thaís, como é que eu estou identificando vocês? Pelos nomes. Confere? Como é que a gente identifica um átomo? É pelo nomezinho dele? Aqui é o fulano do hidrogênio, fulano do lítio. Não. O que identifica um átomo, pessoal, é o número de prótons. Eu vou repetir isso depois, tá? O átomo que tem um próton, eu chamo de hidrogênio. O que tem 2 prótons, eu chamo de hélio. 3 prótons, o lítio. Tem que decorar você isso? Não. É só para você saber que
O que identifica o átomo de um elemento? É o símbolo que se dá a ele? Não. É o nome que se dá a ele? Não. O que identifica o átomo de um elemento é a quantidade de prótons que ele tem. Isso é importante pra caramba. Então, lembra naquele slide anterior? Não precisa botar não, Thaís. Pô, Thaís. Ele era o menorzinho de todos, tinha uma bolinha vermelha. Um próton, aquele era o hidrogênio. Tá? Depois, passou para o lado, tinha 3 bolinhas vermelhas. 3 prótons, era o lítio. E por aí vai. Bom, o próton positivo. Esse átomo aqui, ele tem uma penca de prótons. Se for urânio, deve ter 92 prótons. E aí tem as bolinhas azuis. Pessoal, cargas iguais, o que acontece entre elas, hein? Se afastam, se aproximam. Me ajuda? Cargas iguais, se... Ah, Daniele, me ajuda, Daniele. Se afasta? Se afastam. Se afasta. Daniele, quer ver uma coisa importante? Experimenta em casa. Pega uma tesoura, enfia na tomada de sua casa. O que vai acontecer? Vai levar um baita choque, né? Porque a energia elétrica virar. Agora, se você pega o ímã, que a gente falou lá na frente, melhor ainda, pega o ímã. Se eu pegar um ímã e tocar no outro, o que vai acontecer entre eles? Eles poderão se afastar ou um colar no outro. Se um colar no outro, quer dizer que eu aproximei os polos, o quê? Opostos. E se eles se repetirem? Aproximei polos iguais. Ah, então cargas iguais Igual se a frase, repelem. os opostos se atraem. Oi, queria desculpa, não ouvi? É igual a frase, os opostos se atraem. Isso, beleza. Antigamente era mais certo, né? Não, antigamente não, hoje também, antigamente. Vou deixar lá. Começar a brincar, não vai dar certo. Então, cargas iguais se repelem. Cargas diferentes, opostas, se atraem. Então, me diga o seguinte: se aqui no núcleo tem próton positivo, se existir apenas carga positiva, o que aconteceria entre elas? Ninguém falou? Repulsão ou atração? Tem, pessoal? Cargas iguais se Eu não repelem. entendi, eu não entendi a parte que você falou. Vamos lá, querida. Positivo, negativo, se atrai. Não entendi essa parte aí. Minha amiga, vamos lá. Você tem... Deixa eu pegar um negócio prático para você. Agora na cabeça tá, fechou. Como é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Pega a história do ímã de novo. Se você aproxima 2 ímãs, tá? Eles podem um colar no outro, ou eles podem se afastar. Já experimentou essa brincadeira? Se você toca um ímã no outro, eles colam, quer dizer que você colocou os lados opostos dos 2 ímãs. Polo positivo de um com negativo do outro. Aí eles colaram. Agora, se você virar um dos ímãs, eles não vão se atrair, eles vão se repelir, porque você botou os polos iguais. Ou seja, polos iguais, cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Ou seja, o positivo atrai o negativo. E o positivo com positivo se repelem. E o negativo com negativo se repelem também. Ok, Dani? A Dani de cima. Brito. As duas são Dani Brito? Ok, bacana. Muito bom, muito bom. Então, de amigos, né? As bolinhas vermelhas aqui são os prótons. Se todas as bolinhas fossem vermelhas, todos teriam carga positiva e a tendência entre eles seriam ficar bem juntinhas ou bem afastadas? Se afastarem. Se afastarem. Perfeito. Porque cargas iguais se repelem. Então, pessoal, como é que no núcleo tem próton e o núcleo fica bem compactadozinho ali, os prótons? Porque tem que ter alguma coisa no núcleo que não deixe as cargas positivas se afastarem. Ok? O que é isso? São as bolinhas azuis, que são os nêutrons. Bom, o nêutron não tem carga. Próton positivo, elétron negativo, e o nêutron tem carga nula. Aí o cara pergunta para você, qual é a função do nêutron no núcleo de um átomo? É neutralizar o próton positivo? Não.
é isolar os prótons. Por isso que o número de nêutrons no núcleo de um átomo tem que ser, no mínimo, igual a prótons, ou maior, para deixar os prótons bem isolados. Ok? Então, o número de nêutrons maior ou igual ao número de prótons. Função dos nêutrons, isolar os prótons. Mas, mesmo assim, existem átomos que têm tanta energia no núcleo, tanta energia, que às vezes escapam 2 prótons e 2 nêutrons. Pode escapar. Tá? Corta. Foi embora. Tá? Quando isso acontecer, você dirá que esse átomo que liberou, emitiu, olha a palavra, hein? Emitiu, liberou, jogou fora, saiu, expulsou, bom, emitiu uma partícula alfa. Então, o que vem a ser? Uma partícula do tipo alfa. Partícula tem massa. Se aqui tem 2 prótons vermelhinhos e 2 nêutrons azuisinhos, tem 4 unidades de massa. Cada próton tem 1 unidade de massa. Cada nêutron tem 1 unidade de massa. Se aqui tem 4 partículazinhas, tem 4 unidades de massa. Então, a partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, tem massa 4. E qual é a carga da partícula alfa, pessoal? Bom, o nêutron não tem carga, mas o próton tem. Qual é a carga do próton? Positiva. Então, quantos prótons tem aqui que eu falei? 2 prótons. Então, aqui tem 2 cargas positivas. Então, alfa é uma partícula que tem massa 4 e tem carga positiva, porque ela tem prótons. Beleza. Ok? Ok. Quando esse átomo aqui, ó, de um determinado elemento químico, que tem um determinado número de prótons, perder uma partícula alfa, ele vai continuar sendo um átomo do mesmo elemento que ele é? O que vocês acham? Falei há meia hora atrás que aquilo que identifica um átomo é o número de prótons. Se esse átomo libera uma partícula alfa, ele perdeu 2 prótons. Ele continuará sendo o mesmo elemento que ele era? Não. Porque se, por exemplo, o número de prótons dele era 92, ele era urânio, ele liberou uma partícula alfa, ele liberou 2 prótons. O número de atômico dele não é mais 92. Se ele perde 2 prótons, qual o número atômico desse cara agora? 90. Ele não é mais urânio, ele é outro elemento da tabela. Ele é o tório. Então, ao emitir radioatividade, se ela for do tipo alfa, o elemento original mudou. Eu tenho um novo elemento químico. 2 unidades menor no número atômico e 4 unidades menor no número de massa. Já estou te adiantando uma lei radioativa. Isso. Tabela periódica. Perfeito. Beleza, beleza. Não chora ainda não. Calma. Isso é só um princípiozinho. Eu vou voltar nesse slide. Eu vou voltar no que vinha a ser próton, nêutron. Lembra que eu coloquei aquele primeiro slides sobre macroscopia da matéria? E depois eu vou entrar com a química geral sobre átomo, eletrosfera, distribuição eletrônica. Então, eu vou voltar tudo isso no cálculo. Estou querendo adiantar uma parte da matéria físico-química, radioatividade. A gente pode mudar um pouquinho o slide, ó, Thaís? Eu vou repetir radioatividade depois, né, galera? Tá? Só estou adiantando aqui. Bom, aqui, repara que um outro núcleo atômico liberando o quê? Uma partícula que eles chamam de beta. O que vem a ser essa partícula beta? Essa partícula beta, nada mais é... Olha a carga dela aqui, ó. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Tá? Bom, então a partícula beta, ela é negativa. Se ela for positiva, chamada de pósitron. Não vamos trabalhar com pósitron, tá? O interessado na química aqui é a beta. Ok, pessoal? Então, se o núcleo de um átomo libera uma partícula beta, beta é negativo. Alguém lembra quem é negativo no nosso átomo? Próton é positivo. Nêutron é nulo. Elétron é negativo. Então emitir beta é o núcleo emitindo um elétron. Mas a pode estar lembrando aqui que não existe elétron no núcleo do átomo. Com certeza. Como é que vai aparecer beta? Como é que vai aparecer elétron?
Já vamos te mostrar mais tarde como é que esse fenômeno ocorre, pode ocorrer. Então, quando o núcleo de um átomo liberar beta, ele continuará sendo o núcleo do mesmo átomo? Não, 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 não. Veremos depois o que vai acontecer com ele. É a segunda lei radioativa. A gente pode mudar de novo, Thaís? Galera, estou aproveitando a radioatividade já para adiantar alguns fenômenos. E aí, a última radiação, que a Thaís pulou rapidinho, era o anterior, que é a radiação gama. A radiação gama, eu não vou chamar de partícula, galera. Vou chamar apenas de radiação. Transmissão. Tá? Gama, repara, ela não é partícula. É energia, na forma de luz ou calor. Então gama é energia pura. Então, o que significa dizer, então, que se um átomo emite alfa, ele pode emitir beta também? Pode. Pode emitir gama também? Pode. Um átomo que emitiu alfa, com certeza ele emitiu gama junto. Se um átomo emitiu beta, com certeza ele emitiu gama junto. Um átomo pode emitir apenas e somente gama? Pode. Mas quando um átomo emitir apenas e somente gama, ele vai deixar de ser o átomo daquele elemento original? Não, porque gama não é próton. Gama não mexe na consistência do átomo. Ele continua sendo o átomo do mesmo elemento. Então, gama é energia. Obrigado, Thaís. Então, isso aqui é importante, galera. Pois eu vou voltar aqui em radioatividade com calma, que agora tem menos pessoas. Para a gente absorver mais pessoas. E eu preciso me familiarizar mais com esse processo aqui. Beleza? Então, amigos, posso passar mais um slidezinho? Só mais umzinho, tá, pessoal? Aí eu paro. Aí tem os efeitos da radiação, as consequências biológicas podem ser vivas. Depois a gente comenta isso com calma. Aí vem os exercícios. Tranquilo, pessoal. É isso aí. Desculpa a bagunça, tá, galera? Eu estou enferrujado. Como eu disse no início, entre a tela e a cadeira tem um cara problemático. Mas eu vou treinar aqui bastante para na próxima aula, encontro, né, a gente poder agilizar melhor as colocações. Galera, muito obrigado. Desculpa a bagunça aqui. E eu vou agilizar melhor essa minha fala na próxima vez. Ok? Obrigadão. Um grande Imagina, abraço. professor, a aula foi maravilhosa. Tchau, querido. Nós que Que isso. agradecemos. Um grande abraço. Até Um a beijo no próxima coração de todos. quinta. Abraço, professor. Bom final de semana. Muito Com obrigada. certeza.